não deixe de procurar a nossa tesouraria ou depositar o seu dízimo, a sua oferta. E tenho certeza que você há de cooperar, há de abençoar a nossa igreja. Como diz a Bíblia, Deus ama aquele que contribui com alegria. Graça e a paz, meu querido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos terminando o estudo de Tiago. Lógico que nós não exploramos tudo que poderíamos explorar, nem aprendemos tudo que deveríamos aprender. Mas um estudo muito, muito gostoso na Epístola de Tiago. E eu vou começar com a pergunta desta semana, tá bom? Eu queria perguntar para você, queria que você respondesse com muita tranquilidade aquilo que Tiago deixa para nós. Por exemplo, ele pede para você orar por 4 motivos. Então ele deixa 4 motivos de oração. Quais são esses motivos? Foi para aquela época que se faz necessário ainda hoje. Então, se você tem acompanhado, você pode responder. Vou te dar uma dica. Capítulo 5 de Tiago, você encontra os 4 motivos de oração. Vamos lá? É bom lembrar que essa epístola de Tiago é uma recomendação. São recomendações, e essas recomendações não são para pessoas que não participam de uma igreja evangélica. É uma recomendação para mim, é uma recomendação para você que participa de uma igreja evangélica. Se você está incluído nesse contexto, é para você e é para mim. Por isso que você vai encontrar na Epístola de Tiago o termo, e ele fala assim, meus irmãos. Meus irmãos. Tiago usa essa expressão várias vezes. E somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. João, no capítulo 1, versículo 2, você lê assim, olha só o que está escrito lá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, eu sou filho de Deus, você é filho, filha de Deus. Por quê? Porque recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entenda isso, porque é muito importante, faz uma grande diferença. A epístola não é para estranho, não é para o não crente, é para mim, é para você. Aí eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, uma coisa muito, muito importante. Você se sente incluído nesse termo que Tiago usa, meus irmãos? Tiago fala, meus irmãos. Eu sou irmão dele, eu sou irmão seu, porque eu sou de Cristo. João 1,12. Se você aceitou, se você tem Jesus Cristo, você recebeu, então Deus lhe deu o poder, Deus lhe deu a garantia de ser chamado filhos de Deus. Tiago, ele mostra sempre em sua epístola uma preocupação pastoral com os irmãos, e ele dá para nós uma orientação, como a igreja deve agir, como eu preciso agir, como você precisa agir como igreja. Ele se preocupa com os que estão sofrendo. Há uma preocupação muito grande de Tiago com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão enfermos, com os desanimados. Ele tem assim, uma preocupação com aqueles que estão se desviando da verdade. Se afastaram da fé, se afastaram de Cristo. Hoje, nossas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, existem pessoas afastadas, longe de Deus, longe de Cristo. Algumas pessoas têm uma frase que é muito comum, uma frase montada, preparada, que é muito comum. Essa semana mesmo eu já ouvi 2 vezes, evangelizando, trabalhando com uma pessoa afastada, eles disseram para mim o seguinte, estou afastado da igreja, não de Cristo. Eu acho meio complicado você se afastar da igreja e não se afastar de Cristo. Pois é no local igreja, a igreja templo, que eu e você temos comunhão e precisamos estar em comunhão uns com os outros para ter comunhão com Deus. Por isso que o autor aos Hebreus diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu lendo esse capítulo de Tiago, eu fiquei pensando no que eu posso fazer. O que devemos fazer?
Essa é a questão de Tiago no encerramento do seu livro, nesse último capítulo. Achamos, se você parar para pensar, nós achamos que nunca vai acontecer conosco. Que alguém da nossa família, até nós mesmos, eu, você, quantas pessoas aí que nós conhecemos, né, que envolvida na igreja, crente, pastores, diáconos, diretoria, pessoas bem envolvidas e de repente se afastam. Estão bem envolvidas e de repente a pessoa está saindo da igreja, a pessoa está se afastando. Acontece dentro de nossa casa, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Aí é muito fácil você transferir responsabilidade. É muito fácil você colocar a culpa no pastor, é muito fácil você colocar a culpa da liturgia da igreja, é muito fácil você colocar a culpa na liderança da igreja, nos pais. Erramos quando agimos assim. É tarefa nossa, é tarefa de todos nós, é tarefa da igreja, corpo. É tarefa de cada um irmão cuidar um do outro. Precisamos buscá-lo. Está afastado? Soube que está afastado? Você percebe que alguém está se afastando de Cristo? Vamos buscá-lo. Mas, meu querido, Tiago mostra para nós que essa busca precisa ser com amor. Precisamos cuidar dos que estão afastados. Precisamos abraçar aqueles que estão se afastando de Cristo. Se nós não concordamos com isso, em buscar, em amar, em estar com Ele, nós não estamos cuidando deles. E uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de ministério, nas igrejas que tenho trabalhado e ajudado, se eu não cuido, o mundo cuida. Se eu não abraço, o mundo abraça. E nós precisamos cuidar. Até porque é bíblico, é mandamento, é um conjunto de doutrina cristã que devemos praticar cada dia. Precisamos entender isso. Igreja foi organizada para buscar o perdido. Jesus disse isso. Ele veio buscar o doente, porque o doente é que precisa de médico, não aqueles que estão sãos, mas os doentes. Ele disse para Zaqueu, né, lá naquele momento do encontro de Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa. Achou, entendeu, abraçou e ficou com Deus, ficou com Jesus. Eu preciso entender isso. Eu fico me perguntando, por que as pessoas se desviam da igreja? Por que as pessoas se desviam de Cristo? Eu não entendo essas coisas. Mas se você parar para pensar e olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos entender e ver tudo que a Bíblia mostra para nós, em todos os textos, e Tiago mostra para mim. Conflitos. E nós já falamos sobre conflitos aqui, nesses estudos de quinta-feira. Perseguição. Algumas pessoas são perseguidas dentro da igreja. Hoje aí fora o pessoal chama de bullying, né? Mas na época de Tiago era perseguição. Calúnia, difamação, mentira, hipocrisia. A igreja de Cristo precisa mudar. A igreja de Cristo precisa voltar ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, deixado por Ele. E Atos nos dá uma lição tremenda sobre isso. O que a igreja era, como a igreja vivia. Tudo isso que nós mencionamos contribui para o afastamento da igreja, do irmão se afastar da igreja. E você precisa ficar atento. Precisamos ficar atento a isso. Se eu não ficar atento a isso, eu posso perder muitas pessoas no seio da nossa igreja. Irmãos que me abraçam hoje, irmãos que te abraçam hoje, amanhã podem estar no mundo fazendo coisas que você vai ficar com as orelhas em pé, cabelos arrepiados, e vamos dizer assim, mas logo ele, fulano, cicrano, até pastores, até pessoas da direção da igreja, como eu já falei. Eu preciso entender o que Tiago diz. Eu preciso saber o que a Bíblia diz para mim e para você. Tudo isso acontece entre irmãos em Cristo. Não
não era para acontecer, era para sermos um povo unido, com um único objetivo: ganhar almas para Cristo, glorificar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, e com isso, ganhar almas para Cristo. Gosto de Tiago, nós temos comentado muito sobre isso. Olha o que ele diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Olha bem o que Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, as pessoas que deixam a igreja e se afastam, estão dizendo: não quero mais ser amigo da igreja, não quero mais ser amigo de Cristo, mas vou abraçar o mundo, serei amigo do mundo. Prefere os prazeres momentâneos, os prazeres de estar com o mundo, com as coisas do mundo, e ao invés de preferir, dar preferência, prioridade de estar na casa de Deus, com os prazeres eternos que Deus nos dá. Olha o que João nos lembra, lá no 1 João capítulo 2, versículo 5. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu querido, eu preciso identificar isso no meu coração, para mim, e você para você. Eu amo verdadeiramente o nosso Deus? Se eu amo, algumas coisas eu faço. Eu busco primeiro o reino de Deus. E com certeza todas as coisas me serão acrescentadas. E você? A mesma coisa. Eu gosto de ir ao cinema, já falei isso para vocês várias vezes. Gosto de filmes, e principalmente filmes bons. Filme de ação, filme de guerra, então filme de espionagem e outros também. Gosto demais. E eu quero indicar a você um filme muito, muito bom. Se você puder ver aí, Netflix, internet, não sei, nessas redes sociais que muitas pessoas têm. Filmaço. Até o Último Homem. Muito bom, muito bom. Você vai gostar. É a história de um soldado que era adventista, se não me falha a memória, uma história verídica, verdadeira, que ele não quer usar armas, mas tem aí um desfecho tremendo a ele estando na guerra. Até o Último Homem. E um outro problema que é bem atual para mim, para você, que eu percebo, é uma fé fundamentada em eventos. Irmãos, nós estamos com igrejas espalhadas por toda a face da terra, principalmente no nosso país, que a fé das pessoas são pessoas que têm a sua fé fundamentada em eventos ou em programações. Se tem um evento, lota a igreja. Se tem uma programação, lotam a igreja. Mas não tem raízes. Eu chamaria de fé superficial. Uma semente sem raiz profunda. E a culpa está em um evangelho mentiroso que nós estamos vendo por aí e tem atraído milhares e milhares de pessoas. Leia Tiago, que você vai entender isso muito bem. Atrai as pessoas e pessoas sem compromisso com a palavra de Deus. Pessoas sem compromisso com a oração, pessoas que não têm vida devocional. Em frente à minha casa, lá em Guarapari, tem 2 coqueiros, e eles têm mais ou menos 8, 10 metros cada um, se não tiver mais. E eu tenho ali aquela casa há mais de 20 anos, morei ali há 20 anos. Fiquei ali, e da minha janela eu vejo esses coqueiros, que é bem perto da praia de Santa Mônica. Eu vi muita tempestade, muito vento forte, e eu vi aqueles coqueiros tombarem e voltar para o mesmo lugar. Tombava e voltava para o mesmo lugar. E eu fiquei pensando, por que aqueles coqueiros não quebrou? Eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada e encontrei a resposta na Bíblia Sagrada. Olha o que o Salmo de número 92 diz. O justo florescerá como a palmeira. Sabe o que ele está dizendo isso? Que você vai crescer em direção aos céus,
como a palmeira, como o coqueiro. Meu querido, uma coisa que eu aprendi com aqueles 2 coqueiros ali perto da minha casa é que a raiz dele é do mesmo tamanho em direção à terra, em direção ao solo, da mesma proporção que ele cresce em direção aos céus. Sua raiz é forte, sua raiz é firme. Ou seja, aquele coqueiro, do mesmo jeito que ele cresce em direção aos céus, ele cresce em profundidade. Para quê? Para se alimentar, para sustentar toda aquela estrutura. Se você quer crescer de maneira espiritual, se você quer ser um crente saudável, como Tiago nos ensina e nos orienta, é necessário crescer em direção aos céus e também ter raízes profundas. Sem raiz não há crescimento saudável, não há crescimento forte. Vamos cuidar de nós mesmos, mas também vamos cuidar dos afastados. Orar para aquelas pessoas que estão afastadas. Eles carecem, precisam de cuidados e nós precisamos cuidar deles em amor. Abraçar, não criticar, nem perguntar, mas cuidar. Não adianta cuidar do outro se você está doente, se você está passando por dificuldades espirituais. Você precisa ser cuidado. Meu querido, leia a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, se fortaleça na fé, lendo, orando. Tenha vida com Deus. Se a oração e a palavra de Deus faz parte ou fizer parte da sua vida, você vai ter raízes profundas. Tenha raízes profundas lendo a palavra de Deus. Oração é um privilégio que eu tenho, é um privilégio que você tem. A oração é um privilégio sublime e sagrado. É maravilhoso saber que, como filhos de Deus, é possível que você se achegue a Deus, até o seu trono da graça, com liberdade, ousadia, colocando para Ele toda a sua necessidade, toda a sua história, com a certeza de que Ele pode te responder. O cristão maduro ora em meio às tribulações da vida, em vez de estar se queixando, ao invés de estar se murmurando, ele leva a sua luta, sua dificuldade até o altar do Senhor. Leia Tiago, de preferência o capítulo 5, e você vai ver 4 coisas importantes que eu e você precisamos nos preocupar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse dia possa ser um dia abençoado por Deus. Amém.